pediu o telefone, ela disse assim, ela cantou: se você se ligar, se ligar, se ligar, tem labareda de fogo. Mas se você se ligar, se ligar, se ligar, tem labareda de fogo. Tem labareda de fogo te queimando, tem labareda de fogo. Eu quero crer que o fogo do Espírito Santo já começou a descer nessa igreja e você vai ser impactado pela palavra de Deus nessa manhã. Carta de Pedro, capítulo 1, versículo 7 diz assim, ó: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor, em honra e em glória na revelação de Jesus Cristo. Olha para o irmão que está do seu lado e diga assim: prova. Depois diga fé. E diga revelação. Agora volte e diga assim: revelação. Diga fé e prova. Agora aí dentro do olho do seu irmão, diga assim: irmão, olha lá. A sua fé vai trazer prova. Mas depois da prova, Deus vai trazer revelação. Eita Deus de mistério, vamos lá. Bendito Deus, amado Pai, nesta manhã, nós colocamos essa igreja diante da Tua presença. Pedimos a Ti, Deus, que bata na cara de Satanás nessa manhã e o nome de Jesus Cristo possa ser glorificado no meio do Teu povo. Deus, em nome do Senhor Jesus, desce do céu uma comitiva de anjos de fogo, espalha brasas do Teu altar neste lugar, e os crentes que são batizados no Teu Espírito Santo recebam renovo, 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 renovo para a glória do Teu nome, Pai. Em nome do Senhor Jesus, assenta aí, igreja, assenta aí, assenta o corpo físico, mas deixa o corpo espiritual na presença de Deus, na presença de Deus, na presença do Senhor. Deus vai fazer diferente nessa manhã, irmão, para você entender que o crente tem que ter provado. O crente que tem fé é provado, porque depois que você é provado, Deus se revela. Deus revela o que está oculto, o que está profundo, escondido dentro dele mesmo. Mais uma vez, eu quero externar os meus sentimentos, o meu agradecimento ao pastor, a essa igreja. Eu quero louvar a Deus pela vida dos irmãos. Mas para entender o que Pedro está dizendo aqui, no capítulo 1, verso 7, onde ele diz: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa, a fé é mais preciosa do que tudo. É mais preciosa, como diz lá, como o ouro de Ofir. É mais preciosa como o ouro refinado. É mais preciosa que a prata. É a fé, irmãos. Porque sem fé fica impossível você agradar ao Senhor. A Bíblia diz que quando você tem fé, automaticamente você também tem obras. Porque a fé, ela vem pelo Espírito Santo. A fé vem pela palavra. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Para você entender o que Pedro está querendo dizer aqui, a gente precisa interpretar quem é Pedro. Pedro foi um homem experimentado. Pedro foi um homem que Deus utilizou a vida de Pedro para trazer muitos exemplos para a nossa vida, para que hoje a gente pudesse ter um pouquinho de autoridade nessa palavra para poder expressar. A gente entende que Pedro passa por muita dificuldade. Por exemplo, eu aprendi pela Bíblia Sagrada, pastor, pela revelação do Espírito Santo, que existe 3 Jesus na Bíblia Sagrada. E eu vou explicar para você poder entender o que é que o Espírito Santo quer te falar nessa manhã. Mas, irmão, como é que existe 3 Jesus na Bíblia Sagrada? Ei, Mateus 16, a Bíblia diz que Jesus sai de Jerusalém e caminha até Cesareia de Filipe. No caminho ele indaga aos seus discípulos e diz assim: ei, quem dizem ser o Filho do Homem? Jesus sabia exatamente o que era que todo mundo pensava dele. Jesus sabia o que todo mundo achava que ele era, porque muitos não acreditavam no Messias, muitos não acreditavam no Senhor que Deus tinha enviado, nele mesmo, a manifestação de Deus na carne. Ninguém acreditava. Jesus sabia que todo mundo achava dele, mas ele queria saber o que os discípulos achavam dele. Ele estava dizendo assim: olha, o que é que dizem ser o Filho do Homem? Uns disseram: tu é o Elias, tu é Isaías, tu é um dos profetas. Mas Jesus pergunta para eles: e vocês? O que é que vocês pensam a meu respeito? Aí Pedro diz assim: Senhor, tu és o Cristo,
o Filho do Deus vivo. Jesus se revela a Pedro. Para você entender, a sua fé vai lhe trazer prova, mas depois da prova vai vir revelação. Por quê? Porque a Bíblia não é escrita de uma ordem cronológica. Ela é escrita textos após texto de uma forma diferente. Não começou, não foi tudo sequencial, hoje, amanhã e depois, não, foi tudo de uma forma diferente. A Bíblia ela não segue uma sequência. Às vezes você encontra um texto aqui e ele tá, a referência está lá em Gênesis, está lá em Apocalipse, porque ela não foi escrita de uma ordem cronológica. Então, muitas vezes Pedro foi provado primeiro, para depois expressar fé. Muitas vezes Pedro teve fé e depois foi provado. Então, para você entender, quando Jesus se revela a Pedro aqui, que Pedro fala: Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus diz a ele: Pedro, tu é bem-aventurado. Sabe por quê? Porque não foi nem a carne, nem foi o sangue que te revelaram, mas o meu Pai. Esse é o primeiro Jesus da Bíblia Sagrada. É aquele que é revelado a você. Você entende que ele foi revelado a você. Mas em João 5 existe uma passagem diferente. João 4, quando aquela mulher samaritana está sentada à beira do poço, e Jesus chega, começa a conversar com ela, pede de água a ela, ela se nega muitas vezes da água. Jesus disse: olha, eu vou te dar uma água, essa água é da vida, se você beber, você nunca mais vai sentir sede. E o Senhor vai conversando com ela, ela diz: olha, nós esperamos o Messias. Aí Jesus diz a ela: ei filha, eu o sou. Esse é o segundo Jesus da Bíblia Sagrada, é aquele mesmo que se revela a você. Mas o terceiro Jesus da Bíblia Sagrada, ele está lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 17, quando Paulo diz assim: ei, aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe pediu o seu filho para se revelar através de mim. Ei, existe três Jesus na Bíblia Sagrada: aquele que se revela, aquele que foi revelado a você; o segundo é aquele que se revela a você; e o terceiro é aquele que se revela através de você. Mas toda revelação de Deus tem um preço. Toda revelação de Deus na Bíblia Sagrada, ela tem um preço. Por exemplo, quando a gente olha a trajetória de Pedro, Pedro recebe a revelação em Mateus 16, e logo em seguida Satanás incita o coração de Pedro, e Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Pedro começa a se provar. Pedro também nega o Senhor Jesus por 3 vezes. O preço, irmão, isso é um preço. Você negar o Senhor é um preço que você tem que pagar. Mas dentro de Pedro tinha algo que movia o seu espírito. Existia uma fé dentro de Pedro que subjugou aquela revelação, que subjugou tudo aquilo, e que Pedro pôde continuar. Que Pedro olhou não pela prova que ele passou. E muitas vezes, irmão, difícil não é você ser provado. Muitas vezes o difícil é você não ser aprovado. Porque Pedro, em todos esses quesitos, ele não foi aprovado. Quem diz que ele é aprovado? Não foi, irmão. Negar Jesus não é fácil. Ser usado pelo diabo como Pedro foi usado, tu acha que é fácil? Ei, a gente não caminhou do lado de Cristo. Pedro estava do lado de Jesus. Você vai entender o que é que o irmão Wilson está falando. Glória a Deus. Você vai entender. Pedro passa por aquela dificuldade. Olha só, Pedro passa por aquela dificuldade. Mas existia algo muito profundo de Deus para ser revelado através de Pedro, através da vida de Pedro. Para você entender que toda revelação tem um preço, lá no livro de Daniel, a Bíblia diz no capítulo 2 que Nabucodonosor tem um sonho. Ele tem um sonho, ele recebe um sonho durante a noite, e o sonho some da sua cabeça, o sonho sai da sua mente, e ele agora manda buscar os caldeus, os astrólogos, os numerólogos, para que pudesse fazer ele entender que sonho era aquele que ele tinha tido. Porém, nenhum daqueles homens que foram colocados na presença de Nabucodonosor puderam fazer ele entender que sonho foi aquele. Então ele decreta a morte de todo mundo. Todos aqueles que tivessem, que pudessem operar daquela maneira, que fossem adivinhos, que fossem caldeus, ou numerólogos, ou astrólogos, morreriam. Mas a Bíblia diz que Daniel estava ali. A Bíblia diz que Daniel fica sabendo, fala com Aspenaz, e diz: Aspenaz, não olhe, peça ao rei para ter um pouquinho de paciência, porque eu vou fazer uma coisa. Eu vou pegar Sadraque, eu vou pegar Mesaque, vou pegar Abednego, e nós vamos orar. E se o Deus do céu quiser trazer a nós a revelação, a gente vai entrar na presença dele.